Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Por somente esses versículos, para a gente poder meditar aqui, irmãos. Olha só, o texto diz em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal por entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e das tuas portas. Vamos continuar. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo nome jurarás. Diga: louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Amém? Vamos se sentar, pode se assentar, queridos. Queridos irmãos, olha o que eu estou dizendo aqui. Como é importante a gente pensar nisso. Deuteronômio, Moisés escreveu o Deuteronômio. Foi Moisés. Ele estava a possuir, estava caminhando para a terra prometida. E Moisés, irmãos, começou a repetir as leis. Porque Deuteronômio quer dizer repetição. Repetição das leis. Deuteronômio, repetir. E ele disse para a sua geração, aqui fala de geração, fala assim, um mandamento que até hoje os israelitas ensinam aos seus filhos, que é a Shema, que é esse trecho da palavra do Senhor. E Moisés disse: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Presta atenção, irmão. Com toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Queridos, olha só. Quando Moisés, então, ensina esse ensinamento, que era para ser transmitido para as novas gerações, você percebeu que Moisés traz o mandamento do Senhor e que os pais deveriam transmitir para as suas gerações, e a inculcarás a teus filhos, falando dela em casa, falando dela, enfim. Então, irmãos, e presta atenção, irmãos, na ordem do texto. O mandamento não é ensina os teus filhos, mas começa assim, ó. Ouve, ó Israel. Primeiro, o pai deve ouvir a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel. Primeiro, o pai tem que colocar no coração a palavra. E por que isso, irmãos? Porque um exemplo, diz o texto, nós vemos isso claramente, que Deus primeiro quer que os pais sejam, para que transmitam ao filho as ordens de Deus.
Primeiro, irmãos, eu pego essa palavra que é ensinada e eu coloco no meu coração. Mas por quê, pastor? Preste atenção o que o Senhor está dizendo. Porque um pai não transmite apenas o sobrenome. Um pai não transmite apenas características físicas. Um pai não transmite apenas bens materiais. Um pai não transmite apenas, irmãos, a sua forma de ser. Você vê que eu tenho um olho meio rasgadinho, que meu pai é japonês, minha mãe é brasileira. E eu vou postar a minha foto abraçado com meu pai. Se eu não postei, já postei? Acho que não, né? Vou postar. Eu já postei? Então, vocês vão ver lá no grupo que tem as mesmas características. Mas o pai não transmite só as características. Um pai deve transmitir valores. Um pai deve transmitir princípios. Um pai deve transmitir comportamentos. Um pai deve transmitir fé. O pai deve transmitir exemplo. Um pai deve transmitir a maneira de enxergar a vida. A paternidade é muito mais do que responsabilidade familiar. A paternidade pode ser entendida como um ministério de influência. É isso que o texto está dizendo. Primeiro, ouve, ó Israel. Ouvi a palavra do Senhor. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Perceba a ordem do texto, irmãos. Antes de falar sobre ensinar os filhos, Deus fala sobre o coração dos pais. Antes de ensinar os filhos, Deus fala: guardarás esta palavra no teu coração. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Começa comigo primeiro. Começa comigo essa ordem. Porque não conseguiremos transmitir aquilo que não estamos vivendo. Queremos filhos que amem a Deus, mas nossos filhos precisam perceber que nós amamos a Deus. Queremos filhos que tenham uma vida de oração, mas eles precisam ver seus pais orando. Queremos filhos que conheçam a Bíblia, mas eles precisam encontrar seus pais lendo e praticando a palavra. Queremos filhos honestos, mas eles precisam encontrar honestidade dentro de casa. Queremos filhos que saibam perdoar, mas eles precisam ver seus pais dizendo: eu errei, me perdoe. Queremos filhos que sejam pessoas de fé, mas eles precisam observar como reagimos quando enfrentamos uma crise. Queremos filhos que confiem em Deus, mas eles precisam ver em nós, pais, que confiamos no Senhor. É por isso que a Bíblia diz e começa assim: você amarás o Senhor teu Deus. Para ter uma geração que ame a Deus, precisa ter os pais que amam a Deus. Portanto, eu e você, pai, não comece tentando mudar o seu filho. Comece permitindo que Deus transforme você. Talvez você esteja preocupado com o comportamento do seu filho. Talvez você esteja preocupado com as escolhas que ele está fazendo. Talvez você esteja preocupado porque ele está distante da igreja. Preste atenção. Talvez você esteja preocupado porque ele não demonstra interesse pelas coisas espirituais.
E talvez Deus esteja dizendo ao seu coração: comece por você. Comece buscando a Deus. Comece orando. Comece, irmãos, abrindo a Bíblia. Comece sendo aquele que vai dar o exemplo para o seu filho. Porque a transformação da próxima geração começa da transformação desta geração. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz, coloca lá o versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração, irmão. Você sabe a diferença de observando e absorvendo? Qual é a diferença de observando e absorvendo? Os filhos estão nos, diga alguém, observando. Eu tenho um netinho, João, e ele está sempre observando e absorvendo. Sempre. Não pense que criança não faz isso, viu? Viu, irmão? O Noah está observando e absorvendo. Por isso, irmãos, o pai ensina com a boca, mas discipula com a vida. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás com persistência aos teus filhos. Veja, irmão, que o texto continua mostrando isso. Quando estiveres sentado em tua casa, a andares pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, é estilo de vida. Deve acontecer em casa, deve acontecer no caminho, deve acontecer na hora de dormir, quando acordamos, durante a conversa, acontece na mesa, acontece dentro do carro, acontece quando o filho está enfrentando um problema, acontece quando o pai precisa corrigir, acontece na refeição. Hoje estava conversando com o seu Domingos. Quem conhece o seu Domingos aqui? O vendedor de verdura, né? E ele é baiano, homem simples, trabalhador, honesto. Gosto muito de conversar com o seu Domingos. Ele dizendo assim, ele é da Bahia. Ele falou assim, vou tentar imitar o sotaque dele. O Alexandre, eu chamo de Alexandre. O Alexandre, minha mãe morreu, meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. E eu lembro que lá em casa, viu, irmão Alexandre? Minha mãe pegava o prato, servia para cada filho e colocava ao redor da mesa. E depois que ela colocava os pratos ao redor da mesa, ela chamava os filhos. Vem que o prato já está aqui na mesa. Não tinha celular, era só conversa mesmo. Aí minha mãe orava, toda a refeição ela fazia isso. Minha mãe orava e a gente comia junto. E depois da refeição, minha mãe aconselhava. Dava conselho. Conselho. Minha mãe aconselhava, dava conselho. Ah, sim. E minha mãe olhava nos olhos de cada um e dizia assim, olha, quando vocês começarem a viver por si, meus filhos, viver por si é quando se adultos, né? Seja honesto. Não rouba ninguém, não. E ali, irmãos, aquela mesa foi o ensinamento deles. Eu lembro quanto isso é importante. A mesa, o bate-papo, a comunhão, o conversar. E hoje nós não temos isso em nosso lar.
é uma luta, é uma dificuldade. Cada um com o celular na mão, não é verdade, irmãos? Cada um conversando com alguém, cada um no seu mundo, e a comunhão vai embora. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz que esse discipulado é contínuo, não é só na igreja, não é o culto, não é só aqui. O culto é na segunda-feira, é na terça-feira, é em todo lugar, irmãos. Por isso, irmãos, Deus nos quer ensinar hoje aqui, irmãos, que o ensinamento não é no domingo, no culto. É andando, é em todo lugar. Ensinará os teus filhos, é em todo lugar. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Mas se você não ama Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, e é por isso, irmãos, que o mandamento do Senhor é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, porque é difícil às vezes você continuar caminhando com o Senhor com a sua própria força. Quando você tiver com as forças esgotadas, ama com a alma. Quando você estiver com a alma e a força esgotada, ama de todo o seu coração. É mandamento do Senhor. Por isso, irmãos, o que eles estão aprendendo, observando e absorvendo? Eles estão aprendendo confiança em Deus ou estão aprendendo ansiedade? Eles estão aprendendo o serviço ou estão aprendendo a ser egoístas? Estão aprendendo o perdão de mim ou estão aprendendo o ressentimento? Estão aprendendo amor ou estão aprendendo agressividade dentro do lar? Estão aprendendo o compromisso com Deus, com Cristo, ou estão aprendendo que Deus ocupa apenas um espaço pequeno na agenda da família? Eles estão observando e absorvendo. Não podemos dizer muitas coisas para nossos filhos, mas a nossa vida está falando mais alto. Podemos dizer: filho, Deus é importante, mas se nunca temos tempo para Deus, nossa vida está dizendo outra coisa. Podemos dizer: filho, precisamos amar as pessoas, mas se dentro de casa tratamos as pessoas com agressividade, nossa vida está ensinando outra coisa. Podemos dizer: filho, precisamos perdoar, mas se guardarmos ressentimentos durante anos, nossos filhos estão absorvendo outra coisa. Podemos dizer: filho, precisamos confiar, mas na hora do desespero, na hora da crise, o desespero, eles estão observando e absorvendo outras coisas. Talvez você não perceba, mas os seus filhos estão olhando para você. Eles estão te observando. E eles estão absorvendo. No Salmos 74, versículo 4, coloca ali, Salmos 78, irmãos, versículo 4. Olha só o texto. Isso é tão importante, irmãos, que quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou assim: que responsabilidade você tem. E muitas vezes a gente não percebe. Pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Por quê, irmãos? Porque a sua influência pode influenciar positivamente os seus netos, os seus bisnetos
os seus tataranetos. Assim como a sua influência negativa também. O Salmo 78, versículo 4 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Mostrando à geração futura. Quando eu olho o Alan e a Maiara, eu vejo uma geração que eu não vou ver com os meus olhos. Tomara que eu veja. Estou vendo já os seus netos. Maiara, estou vendo os seus netos já. Estou vendo os filhos dos seus netos. E estou vendo os filhos dos netos. A sua influência hoje pode impactar uma geração futura inteira. Pessoas que ainda não nasceram. Irmãos, nosso maior ministério como pai é criar os nossos filhos na presença do Senhor. Por quê? Porque vocês não estão vendo os filhos do Natan, talvez eu não veja, tomara que eu veja, né? Os filhos do João. A gente talvez, Hugo, não veja os nossos bisnetos, talvez a gente não vê. Mas eles serão impactados positivamente, temente a Deus, se nós hoje cumprirmos o nosso papel como pai temente ao Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A Bíblia diz, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Como isso é impactante, irmão, e anima tanto o meu coração. A minha geração. Como é que a minha geração vai lembrar de mim? O que eu estou transmitindo para a minha geração? O que eu estou transmitindo para a minha geração? Será que eu estou formando pessoas que um dia influenciarão outras pessoas? Será que o meu filho vai influenciar o meu neto? Será que a minha filha vai influenciar? Como a minha filha vai ser mãe? Uma pergunta. Será que eles vão liderar? Será que eles vão influenciar a igreja, essa sociedade, com o amor do Senhor? Por isso, irmãos, que tipo de influência estou deixando para aqueles que ainda nem nasceram? Essa é uma pergunta que deve encher o seu coração, claro, de responsabilidade, de compromisso, mas de alegria também. De alegria. Porque se você continuar firme no Senhor, nos caminhos do Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor, a sua geração vai lembrar de você dizendo: ah, meu pai, homem temente ao Senhor, minha mãe, uma mulher de oração, amorosa, meus filhos, meus netos, a sua influência impactarão eles. Por isso, irmãos, um pai precisa ser uma referência que os filhos possam imitar. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olhe para mim, olha como eu sirvo ao Senhor, olha como eu amo Jesus, e faça igual. Pai, seus filhos não precisam de um pai perfeito. Escute isso. Nossos filhos não precisam de um pai perfeito. Precisa de um pai que seja presente. E muito pai quer barganhar isso, quer dar presente. Mas o que o filho quer é presença. Amém, irmãos? É presença, irmãos. Precisa de um pai que sabe ouvir.
Precisa de um pai que saiba pedir perdão. Precisa de um pai que cumpra a sua palavra. Precisa, agora escute aqui, irmãos. Seus filhos precisam de um pai que ame a mãe deles. Precisa de um pai que ama a esposa. Irmãos. Precisa de um pai que sirva, de um pai que ore, de um pai que conheça a palavra, de um pai que demonstre compaixão, um pai que seja fiel. Precisa de um pai que, quando cair, tenha humildade para levantar e continuar seguindo a Jesus. Um pai que erra, um pai que reconhece o erro, um pai que, quando falha, diz: eu falhei. Um pai, quando diz: eu estou precisando de oração, ore por mim. Não é um pai perfeito, porque não existe pai perfeito. Amém, irmãos? Mas um pai que reconhece teus erros. Queridos, eu deveria ter, muitas vezes, irmãos, feito diferente. Mas eu não sou perfeito. Muitas vezes eu falei coisas que me arrependi depois para os meus filhos, porque eu não sou perfeito. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de mãos de pai que tem ao Senhor. O homem de Deus não é aquele que nunca erra. É aquele que, quando erra, reconhece, arrepende-se e volta para Deus. Nunca tenha medo de recomeçar. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa. Deixa esse legado. Qual é o legado? Um pai que aponta para Cristo sempre. Um pai que aponta sempre para Jesus. Um pai que esteja orando e ensina seu filho a orar. Um pai que esteja buscando a Deus e ensina seus filhos a buscar ao Senhor, irmãos. Quando a paternidade humana é saudável, ela deveria apontar sempre para a paternidade de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, existem pessoas aqui, e a gente lida com muitas pessoas, que quando a olha e fala de pai, há feridas no coração. Deixa eu dizer algo para você. Não transfira o pai da terra, não confunda com o pai celestial. O pai da terra pode ter falhado com você. O pai da terra, o pai humano, pode ter te abandonado. Mas o pai celestial, ele nunca e jamais te abandonará. Por isso que quando Jesus quis ensinar a oração, ele diz: Pai nosso que está no céu. Eu vejo que muitas pessoas falam assim. Esse dia eu estava ensinando meu cunhado, ele falou assim: o Jaime, gente boa, a gente estava lá reformando o banheiro e disse: se o homem lá de cima quiser, eu vou. O cara lá de cima. Eu disse: Jaime, deixa eu te ensinar algo. O que é, pastor? Já vem um pastor. Quando pediram para Jesus ensinar a oração, Jesus ensinou assim, começou com a palavra Pai. Pai nosso. Por que Jesus nos ensinou isso? Que Deus é o nosso Pai. Por quê? Você nunca vai chegar para o seu pai. Eu acho uma ofensa se meus filhos chegassem comigo. Está vendo aquele cara lá pregando? Está vendo aquele cara ali pregando? Ô cara, vem aqui.
Como é que é lá? Você se sentiria bem? Não, né? Um filho seu chegar e falou: ô cara, vem cá! Aquele homem lá que está trabalhando lá. Mas quem é aquele homem lá? Aquele homem é meu pai. Não, você pode falar isso. Por isso, irmãos, quando você falar a respeito de Deus, fala assim, meu pai. Porque Ele é o seu pai. Ele é o nosso pai. E o pai cuida, o pai protege, o pai provê, o pai te pega na mão quando você cai, o pai te sustenta. Amém, irmãos? Então você que não teve um pai que te acolheu, não transfira a imperfeição desse pai para o Pai Celestial. Ele te ama e Ele deu seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para te levar no céu. Então ame esse Pai de todo o seu coração, de todas as suas forças, e ensina teus filhos a amá-lo também. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quem sabe nessa noite, você, diante dessa palavra,